Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Entre os assuntos que serão abordados, ontem a CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro e muitos torcedores aí do Vasco dizendo que houve complô contra o Vasco. Isso mesmo. A gente vai explicar aqui quais serão os 5 primeiros jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. E Vasco e Botafogo, hein? Quanta dor de cabeça aí do Maurício Barbieri para escalar o time do Vasco, que estará aí repleto de desfalques para amanhã. E o seguinte, a gente vai falar muito aqui sobre a situação envolvendo reforços do Vasco da Gama. A gente tem notícias aí para falar para vocês com relação ao atacante que será apresentado aí amanhã. Vamos falar também aqui sobre a situação aí do camisa 10, que pé que tá, novidades aí da Argentina com relação a zagueiro, atacante, agora que a CBF permite aí que tenha 7 estrangeiros aí no plantel inscrito durante uma partida, então tem muito assunto, certo? Então, por favor, se inscreva no nosso canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, nos conceda um voto aí de confiança, ativem o sininho e, por favor, eu peço a vocês aí para poder deixar aquele joinha. Bom, vamos lá, vamos começar a falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou ontem a tabela e olha, o Vasco logo na estreia vai pegar nada mais, nada menos do que o Atlético Mineiro. Isso mesmo. Depois o Vasco da Gama joga com o Palmeiras em São Januário. Depois a gente joga com o Bahia. Aí vem o clássico contra o Fluminense. E depois a gente sai para poder jogar contra o Coxa, lá no Couto Pereira. Ontem, muitos vascaínos dizendo aí que houve complô contra o Vasco da Gama aí no início da competição. Mas eu acho que todo mundo, campeonato de ponto corrido, todo mundo vai jogar entre si, né? O Vasco vai ter uma tabela mais difícil no início, mas depois vai ter jogo aí mais fácil. Mas deixa aí nos comentários, houve complô ou é normal essa situação? Bom, Vasco da Gama e Botafogo, cerca de 50 mil ingressos já vendidos para a partida. Vai ser casa cheia. E o seguinte, o Maurício Barbieri, para esse jogo decisivo, tem muita dor de cabeça. Ele não vai poder contar aí, ó, com o Léo Jardim, com o Ivan, com o Thiago Rodrigues, que não foram inscritos a tempo, certo? Não vai poder contar aí com o Jair, com o Figueiredo e o Marlon Gomes. Ontem a gente teve uma notícia que ele vai ficar aí 3 semanas parado aí, sem jogar futebol por conta do estiramento, certo? Bom, falando aqui sobre a situação agora de reforços, mas antes, lembrando, o Vasco tem a obrigação de vencer. Se não vencer, estará fora aí, imagine, com 3 rodadas de antecedência do campeonato estadual. Vai ser mico. Bom, a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços aí. A gente começa falando sobre a situação do jogador Lelê, tá? O Vasco pretende fazer o anúncio aí do empréstimo do Lelê junto ao Itaboraí até amanhã.
O Vasco paga aí R$ 500 mil aí para o Itaboraí. O jogador termina de jogar o campeonato estadual pela equipe do Volta Redonda e depois se apresenta ao Vasco da Gama, onde ficará até dezembro. O Vasco aí, conseguindo atingir as metas, terá a obrigação, ele atingindo as metas, o Vasco terá a obrigação de comprar o jogador. Situação envolvendo aí o zagueiro Cabasso. Exames já feitos, passou no exame, o Vasco aguarda aí a parte burocrática, que é aquela papelada, ser resolvida, a troca de documentos, para poder fazer o registro dele no BIRA e também no BID, certo? E por falar nessa situação de zagueiro, a gente traz aqui o nome de Nathan Silva, jogador do Galo, que tem 25 anos, zagueiro que foi oferecido ao Vasco da Gama. O jogador aí está fora aí dos planos do Galo, certo? O Galo contratou aí o uruguaio que estava lá no Fenerbahçe, o Maurício Lemos, né? E o Nathan foi um jogador que foi sugerido ao Vasco da Gama. E o Vasco, né, também negocia aí com o Sérgio Barreto, jogador aí do Independente, capitão do Independente. Bom, situação aqui envolvendo volante. A gente, pela parte da manhã, a gente teve uma atualização envolvendo o jogador Andrei, tá? O Andrei não virá para o Vasco da Gama, certo? Por quê? O Chelsea está tentando lá a liberação do atleta via Special Talento, que é uma permissão que a Liga Inglesa dá para jovens aí que são considerados como fenômenos aí. E o que acontece? O Chelsea está tentando essa situação da liberação, mas é muito difícil. Lembrando que o Douglas Luiz, ele também, no primeiro ano que ele foi contratado junto ao City, o treinador lá do City, na época, tentou até mandar uma carta lá para a Confederação Inglesa e não obteve êxito. Então, essa situação é difícil aí, certo? Então, o Guardiola, na época. Então, é o seguinte, a situação do Andrei, ele não vai ficar lá, Laureano, mas tem uma cláusula aí de contrato onde o Andrei teria que voltar para o Brasil. Mas o Chelsea não tem interesse de emprestar ele para o Vasco. Por quê? Se emprestar para um clube que não vai jogar aí a Libertadores, certo? Ele não vai atingir aí os pontos necessários aí. Por isso que ele deverá ir para um clube que vai jogar a Libertadores. Ou vai ficar lá no Chelsea até o mês de maio, quando vai acontecer aí o Campeonato Mundial, o Sub-20, e ele estará lá. E assim ele conseguiria aí finalmente os pontos necessários. Bom, sobre a situação aí do Cuejá, tá? Bateu o martelo lá o Al Hilal não vai liberar o Cuejá até que a situação seja resolvida, certo? Lá do Transferban. O Al Hilal não pode contratar ninguém por enquanto, até que isso seja pago. A previsão é que essa situação só seja resolvida em maio, então o Cuejá pintando no Vasco da Gama somente a partir de maio, se der tudo certo. Bom, com isso, né, o Vasco da Gama negocia aí com o Bruno Henrique, aí, uma negociação aí que já está durando já há algumas semanas aí com o jogador que joga lá no Al Ittihad, certo? Do mundo árabe. Então, um jogador aí que o Santos também tem interesse, então é bom o Vasco correr. Sobre a situação aí de atacante, a gente vai passar mais duas informações aqui para vocês. Primeiro envolvendo aqui o Luciano Vieto. O jogador não vai ficar mesmo no Al Hilal. O caso dele é diferente, porque o contrato dele termina no dia 30/6. O Vasco tem interesse aí, sim, no atacante, tá?
e ele já bateu o martelo dizendo que não vai ficar lá no clube árabe. E a gente tem novidades também vinda da Argentina aí sobre Retegui, certo? Jogador que joga lá no Tigres, que pertence ao Boca. O Boca não vai exercer a opção de reintegrá-lo, né? E o dinheiro aí que o Boca pediu ao Tigres, o Tigres não terá condições aí de pagar aí 8 milhões de euros pelo atleta. Então esse jogador ele deverá ser negociado porque o Boca tem interesse de fazer caixa com joia aí do clube. O Vasco mandou um olheiro, negocia aí com o atleta e vamos ver como vai ficar essa situação. Para a gente poder encerrar, a gente vai falar aqui sobre Coronado, tá? Porque deu uma esquentada, o empresário dele, Rafael Brandino, disse aí que tenta a liberação do atleta para vir jogar aqui no Brasil. Certo, pessoal? Essas foram as informações aí envolvendo o Vasco da Gama. O Vasco também corre atrás aí do Diego Valois. Porém, a gente está sentindo aí que o Paulo Brax, no mês de fevereiro, deu uma segurada aí e isso não pode acontecer. Certo? Obrigado pela atenção. Desculpa o vídeo longo. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!